Eu falei algo espontâneo, alguém viu aqui. Quem estava aí na quarta-feira? Né? Algumas pessoas estavam. E tem tudo a ver com esse versículo que eu vou falar. Foi algo espontâneo, mas é para edificação do corpo. O que eu vou falar aqui, já falei na quarta-feira uma grande parte, mas eu complementei com outras coisas, com certas passagens. Mas eu quero que você saia daqui mais acordado do que entrou. Né? É sobre a igreja mesmo, né? Sobre o texto é falando de nós, como nós estamos. Diz assim, ó. Coloca aí na versão Almeida, revista e corrigida, que às vezes eu vou pedir alguns versículos para não ficar procurando, não perder tempo, porque o tempo é curto. Coloca aí versículo Salmos 18, 17. Eu ministrei, nós dissecamos esse salmo semana passada. Deus deu uma palavra, graças a Deus os irmãos foram edificados. Mas tem um versículo aí que o Senhor me incomodou essa semana. Eu queria que você prestasse bem atenção. Diz assim, 17 ao 20. Livrou-me do meu inimigo forte e dos que me aborreciam, pois eram mais poderosos do que eu. Surpreenderam-me no dia da minha calamidade, mas o Senhor foi o meu amparo. Trouxe-me para um lugar espaçoso, livrou-me porque tinha prazer em mim. Recompensou-me o Senhor conforme a minha justiça e retribuiu-me conforme a pureza das minhas mãos. Tem uma palavra aí que você vai entender. Esse versículo-chave aí é o versículo 19. Trouxe para mim um lugar espaçoso, livrou-me porque tinha prazer em mim. Eu quero que você vá entender essa palavra. Curva a sua cabeça, vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, eu te convido a estar nesse lugar, Senhor. Tu tens a liberdade aqui, Tu és a primazia, Tu és o principal. Espírito Santo, Tu tens a liberdade neste lugar. Espírito Santo, se move entre nós. Espírito Santo, fala conosco. Abra os ouvidos espirituais do Teu povo, que haja entendimento, que saiam daqui, meu Deus. É uma palavra não de afronta, pelo contrário, é uma palavra de alerta, de exortação para que nós venhamos a crescer. Em nome de Jesus, fica conosco. Toma o Teu principal lugar, me usa. Amém. Só me incomodou algumas coisas. Pelo que eu vi na quarta, eu fui falando espontâneo. Se você quiser, bota lá uns 15 minutos, fiquei falando aqui. Mas Deus me incomodou nesse versículo. E eu falei até o subtítulo, o título, né? Deus tem prazer, é isso? O prazer de Deus é. Escuta isso que eu vou falar para você. Davi, ele mostra nesse salmo, né, o amor que ele tinha. Se você ler desde o primeiro, que fala ele falando do amor e a confiança que ele tinha em Deus. E ele mostra a conduta dele e a retribuição de Deus. A gente falou isso semana passada, pela conduta dele, né? E a gente falou que tudo como semeia, colhe. Se você ler, você vai entender. Deus dá conforme a sua justiça. Ao puro, ele se mostra puro. Ao injusto, ele se mostra injusto. A gente falou isso. Mas a conduta de Davi dava prazer em Deus. Tanto que ele fala, porque tem prazer em mim. Amado, ele chegou a ponto de falar que Deus tinha prazer nele. Porque Davi era um homem segundo o coração de Deus. O que é um homem segundo o coração de Deus? Você pode, quando você pega a história de Davi, você vai ver sinceridade, você vai ver arrependimento, você vai ver obediência, você vai ver até falhas. Ele teve falhas, mas ele se arrependia, ele era sincero. Uma das características do homem segundo o coração de Deus é a sinceridade. A gente não pode se esconder de Deus. E ele era obediente. E ele sacrificava. Ele sacrificava, irmão. Davi, ele sacrificava, reconhecia os seus momentos errados.
E ele procurava realizar a vontade de Deus. Ele procurava. Deus levantou ele porque conhecia ele, sabia que ia receber prazer na caminhada dele, né? E uma das coisas que Deus ama é nós sermos verdadeiros adoradores. Presta atenção, verdadeiros adoradores que adoram em espírito, não é adorador. Ele procura os verdadeiros adoradores. É uma coisa diferente. Não é uma adoração de você entrar aqui e cantar um louvor, não. Os verdadeiros que adoram em espírito, ela não ama. Ela é aquilo que quem reconhece, aquele que tem intimidade, aquilo que quer se quebrantar perante ao Senhor, aquele que verdadeiramente quer viver Deus dentro de si. Ele procura esses verdadeiros. Ele está à procura, ele está à caça de você. Ele está procurando você, ele quer manter você e caminhar com você. Deus ama quando a gente vem à casa dele. Deus não abre mão de você vir à casa dele. No meu tempo, lá atrás, quando eu comecei, amado, eu fazia de tudo para não faltar um culto. Eu fazia de tudo, eu saía do trabalho correndo, meu trabalho era cansativo, eu acordava quase de madrugada, saía às 6 e pouco, tomava banho, chegava às vezes na igreja, pálido, de cansaço, mas estava lá. Chegava a ponto de um líder nosso de equipe, ele chegava e falava: Gerson, tu está cansado, não quer ir para casa não precisa tirar você, senta ali. Eu falei: não, eu estou aqui. Hoje a gente, infelizmente, isso é no meu tempo, hoje a gente precisa de tantas coisas para a gente trazer as pessoas para a igreja. A gente precisa de tanta estratégia, de tanto método. Sabe, Deus não é suficiente. Que acaba Deus não sendo suficiente, porque a gente tem que fazer tantas coisas. Tem gente que até usa certas estratégias que, meu amado, às vezes seculares, para trazer a pessoa, porque o próprio Deus, o culto, não precisa de Deus, precisa de algo mais, para que a pessoa venha. Deus não é suficiente. Se você não der, se você fazer um culto simples, o tempo de Jesus era banco de pedra, mesa de madeira, não tinha nada, e fogo aceso. Caraca, agora é ar-condicionado, banco, disso aqui, daqui, e faz metros, acaba, sabe o que acaba acontecendo? Quem é o principal da festa acaba sendo você, não Deus. É porque faz tudo para te atrair. Amado, Deus não precisa de você nem de mim, não. A gente mudou as coisas. Eu sou do tempo que a gente ia, e o Cláudio se lembra, e a Fabiana na época tinha cabelo curtinho, eu me lembro disso. Amado, a gente ia para trabalhar. A gente ralava, a gente trabalhava, chegava mais cedo e tal, era um prazer a gente. E o apóstolo estava lá, era 11 horas, meia-noite, a gente estava lá e trabalhando e tal. E foi a palavra que o apóstolo deu hoje. Tem pessoas que eram para servir. Ele falou hoje isso, num texto de João 12. A gente estava lá. Hoje se utiliza de tantas coisas. E isso a gente escolhe cultos. A gente desmerece cultos, a gente escolhe. A gente não percebe isso, mas a gente acaba, amado, presta atenção, para Deus culto é culto. O que Ele quer é um corpo que adora. Ele quer um corpo que venha na igreja e se junta para adorar. Porque no momento de adorar, Ele recebe a oração, Ele recebe a fala nossa, mas tem respostas que Ele dá resposta para o corpo. Ele fala com o corpo, não é com você sozinho. Tem coisas que Ele tem que juntar a congregação. Tem certos moveres, certas coisas que acontecem, que Ele quer todo mundo reunido. Ele não quer gente em casa, gente, amado. A gente tem que fazer tanta coisa, e chamar o pregador, e chamar não sei quem, e fazer a conferência. Acaba o mais importante da festa sendo você. E você esquece que você foi levantado, e eu, para nós prestarmos culto a Deus. Nós somos verdadeiros adoradores. O culto não é para você, é para Ele. Estamos mudando as coisas. A gente está mudando. As coisas estão invertendo de posição. Quem está me entendendo? Eu tenho que falar a verdade, mas sabe por que isso acontece? Que a gente acha que o culto é para a gente.
A gente escolhe culto, a gente acha que o culto é para a gente, tudo é feito para a gente. Isso acaba sendo inserido dentro da gente. Amado, a gente vive numa sociedade hedonista. Sabe o que é hedonista? É de qualquer forma, é um estilo de vida, é um estilo de vida a qual o prazer é a coisa principal. Isso já existia lá do tempo de Roma, da Grécia. Então o mais importante é o meu prazer. E a gente vive numa sociedade assim. Que você liga a televisão, só passa coisa prazerosa. A gente liga os anúncios, a sensualidade, as coisas para te atrair, as coisas para você comprar, as coisas que aparecem na televisão, no YouTube, tudo é para gente, é para gente, é para gente. A gente acabou aprendendo a só receber, não dá nada. E a gente traz isso para a igreja. A gente quando vem para a igreja, em vez da gente vir para adorar e prestar culto a Deus, por isso que Deus te escolheu e me escolheu, a gente fica esperando, a gente muitas vezes entra na igreja, é um hedonismo camuflado, você entra na igreja, para você fazer pedido, para você fazer a campanha, para ver se abre a porta, para você ver o pregador, para ver se a palavra da semana é a palavra para te levantar que tu está caído. Amado, é para você. E acaba você esquecendo, botando em segundo e terceiro lugar, o prazer de Deus de receber de você toda a adoração. A gente, Davi falou que sentia prazer. Deus sabia, ele sabia que Deus sentia prazer nele. Pergunto eu a você, pergunto para mim, Deus tem prazer em você? Deus tem prazer em mim? Eu estou vendo um preletor. Semana que vem o Claudão que vai pregar aqui, na ceia. Já joguei a bola. Puxa, eu estou vendo o preletor de repente para a semana que vem. Vou tentar, porque é difícil ele sair da igreja pela função que ele tem. Você vai ver que vai dar mais gente na igreja. Acaba Deus não sendo a atração principal. Acaba você vindo porque você tem intenção de ver e de escutar o preletor que vem de fora. Que o mais importante não é ele, o mais importante é o Senhor, que está esperando você lá dentro para ser adorado, glorificado pela tua boca. A gente tem que mudar essa concepção. Erramos em muitas coisas, da forma como a gente passa a mensagem. E acabamos a gente acomodando as pessoas a só receberem. Você é um ser de adoração. Você foi separado para o Senhor, para um propósito. O primeiro deles, quando entra na casa do Senhor, é adorar, glorificar e exaltar o Rei dos Reis. A gente muda indiretamente. A gente troca, a gente desqualifica cultos de quarta-feira pelo de domingo. Você vira um crente domingueiro igual certos tipos de religião que a pessoa não muda nada, mas só vai os domingos ao culto. Por como se fosse quarta-feira, tem um pequeno, como diz, né, na cabeça de alguns, pensam assim, porque é o diácono que está pregando, não tem alguma coisa para mim? Não vou escutar ele de novo. Você cria indiretamente que aquilo ali é para você. Deus está te esperando para você louvar e adorar Ele. Para eu adorar. Tem gente que troca os cultos de quarta por festa, para o salgadinho, para o churrasco, para o lançamento. Eu me amarro em filme da Marvel. Se você quiser me convidar, eu vou. Cara, é o dia de estreia, quarta-feira, vai pagar meia. Sabe o que acontece? A pessoa indiretamente vai para o shopping e não vem ao culto. E Deus estava esperando ele aqui. Porque Deus é uma pessoa, tem sentimentos e emoções. Amado, presta atenção, quando você pega as coisas seculares e coloca na altura de Deus, em certos dias, você bota acima dele, você está desmerecendo, desqualificando aquele que morreu e pagou um preço por você na cruz. Você desmerece. Você colocou na mesma posição, no mesmo peso. E você, em vez de escolher ele, você foi se divertir. E ele estava esperando aqui de braços abertos para você adorar, receber, porque aquela semana ele te deu tanto livramento, abriu porta, botou comida na tua mesa, te deu trabalho. É teu pai, cara. Aí como é que você vai falar o versículo? Fui crucificado com Cristo. Hoje não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Amado, é lindo, é verdadeiro. Mas para alguns momentos a gente usa isso só para alguns momentos, porque outros momentos
Isso não funciona. Para quarta-feira, de repente, não, porque está chovendo, eu não vou à igreja. Amado, você foi crucificado, a tua vida é dele. A tua vida é dele, a minha vida é dele. Quem está me entendendo? Você trocou o dia com o pai por você mesmo. Você concorreu com o pai e você ganhou. Porque primeiro é o meu prazer. Primeiro é o meu momento. Primeiro é as coisas que eu escolho. Entenda uma coisa, Ele te tirou do lamaçal, Ele tirou você do pecado, Ele morreu por você na cruz, Ele não mediu esforço para tirar você de onde você estava. Ele pegou o que Ele tinha de melhor e entregou para você, e você vai equipar a Ele a um shopping, uma saída de um filme, que é temporário para uma coisa que é muito além do que você trocou. As pessoas desmerecem a casa de Deus. Quando aperta o calo, a primeira coisa que faz, você troca o dia do jogo do Flamengo e Palmeiras, decisão. Flamengo vai cair na quarta. Você vai ver que tem gente que falta. Depois que aconteceu o aperto, a situação ficar apertada, aconteceu alguma coisa séria, você vai lá na porta do Flamengo, lá na Gávea, e bate lá para alguém te ajudar. Bate lá. Mas mesmo nós sendo infiéis, Ele permanece fiel. Ele permanece fiel. Ele deu o que tinha de melhor. E muitas vezes nessas pequenas situações, a gente mostra a nossa fragilidade, a nossa infidelidade e a nossa carnalidade. A gente mostra isso. Não somos carnais. A gente muitas vezes pensa mais na gente. A gente vem aos cultos pensando em ganhar alguma coisa, e a ideia não é essa. Primeiro você busca o reino, depois as demais coisas são acrescentadas. Você entra aqui para você fazer a sua parte, para você realizar o seu propósito, para você crescer. E Deus automaticamente Ele faz isso para você e para a minha vida. Existe uma diferença, amado. Presta atenção nisso. Existe uma diferença de Deus tomar para si um filho e Deus ter prazer no filho. Tomar para si é pela fé. Você aceitou Jesus, você já faz parte do reino. Você é de Deus, fica tranquilo, eu sou de Deus. Você aceitou Jesus pela fé. Mas tem uns filhos que é fora da curva. Tem uns filhos que procuram dar prazer a Ele. É diferente. É diferente, nem todos. A gente vai ver personagens bíblicos aqui, eu vou falar de alguns. Presta atenção nisso, e é muito sério. Tem uma diferença. Exemplo, eu vou dar um exemplo da minha vida. Minha mãe teve 6 filhos. Só eu sei o que a minha mãe passou. Como ela cuidou de 6 filhos. Meu pai ficava muito desempregado. Eu me lembro que uma vez, eu cresci mais ou menos ali perto do Norte Shopping, de frente ali. Minhas irmãs, minha mãe, meus filhos estão lá. Eu me lembro que 6 filhos, eu tinha uns 12 anos. Restante tudo pirralho, 12, 13 anos. Fui morar com a minha avó, porque a gente foi despejado com os móveis tudo na rua, de Cascadura. A minha avó, daqui para lá, mais ou menos isso, eu me lembro. Era um cantil, era um canil. Ela tinha uns 15, 16 cachorros. Tirou aquilo ali tudo, limpou. Minha mãe botou o fogão e a geladeira dela. Minha mãe morava ali. Eu ficava na escola, ia para a sala, e eu dormia. Marisa nem sabe disso. Eu dormia no chão da sala da casa, botava um pano, não tinha esteira, e dormia. Como a minha mãe foi humilhada, como a minha mãe passou muita coisa. 6 filhos. Tem um, e eu falei isso na quarta, é extremamente rebelde. Quando eu falo de dar prazer a Deus, eu estou te fazendo uma comparação. Tem um que trata, às vezes, ela destrata mal, é mundano demais. Minha mulher sabe quem eu estou falando. Já xingou ela, já destratou, realmente. Você acha que ela ama todos os 6 filhos? Ama. Ela dá todo suporte, dá. Ela acolheu ele, que ele se separou da mulher, levou ele para dentro da casa. Pô, acolheu, continuou tratando ela mal. Ela ama, mas tem uns que dá mais prazer para ela do que outros. Tem aqueles que cuidam dela, tem aqueles que vê como ela está, dá remédio, pagamos plano de saúde. Nunca xinguei, nunca destratei minha mãe, eu como mais velho.
E ela às vezes critica o outro, porque tem uns que dão mais prazer do que outros. A Bíblia mostra isso, eu vou passar isso para você. Deus não faz acepção, mas tem uns que são fora da curva. Presta atenção nisso, que eu vou falar aqui para você. E eu quero que esse seja você, esse seja eu. A gente tem que chamar a atenção de Deus para a gente. Davi falou que Deus sentia prazer nele, pela forma como ele andava. Aleluia. Eu coloquei aqui, o que diferencia um cristão de um outro cristão aqui dentro é o teor da renúncia e do sacrifício que ele faz. O que diferencia eu do Claudão, de cada um, é de acordo com a caminhada de cada um, o que você renuncia, o que você abre mão, o que você sacrifica no altar. Abraão, Deus deu uma ordem, Gênesis 22. Abraão, Deus falou bem claro para ele. Coloca em Gênesis 22, versículo 2. Que eu já até me perdi aqui, que eu estava falando. Era na outra folha, mas já estou adiantando. Amado, Abraão, Deus falou, pega o teu filho, leva ao Monte Moriá, leva lá, entrega a ele, teu filho, teu único filho, entrega como holocausto, e eu vou te mostrar o lugar. Olha lá. Sobre uma das montanhas que eu te direi. Amado, não tinha nem lugar certo, ele só sabia que era o Monte Moriá. Ele teve que pegar o filho de madrugada, o texto fala do versículo 7 em diante. Ele pegou cutelo, ele pegou fogo, ele pegou lenha, 2 moços e um jumentinho. De madrugada levantou e foi levar. Nem sabia o lugar que era. Para sacrificar algo que custe, para mostrar o amor dele a Deus, para dar prazer a Deus. Sabe o que é isso, meu irmão? Você pegar aquilo, a única coisa que ele tinha de tão... Ele entregou. Ele queria entregar como oferta. Amado, para nós darmos prazer a Deus, muitas vezes a gente tem que entregar algo que custe. Não é sobra, não é o tempo. Ah, está sobrando o tempo, eu vou lá. Não, vai exigir de você no meio do teu cansaço. Vai exigir de você quando você chega do trabalho. Vem sacrificar e adorar. Ele ia adorar a Deus com sacrifício. Mas só o ato dele de mostrar o amor que ele tinha por Deus, Deus foi e trocou, colocou um cordeiro. Muitas vezes teu amor vai ser testado da forma como você sacrifica. Se verdadeiramente você ama, você sacrifica. Se você não está dando resto ou sobra para Deus, que Ele não precisa disso. As pessoas olharam para minha cara assustado quando eu falei que eu sou radical. Que se tiver uma festa na quarta-feira, eu não venho. Eu não venho. 26 anos fazendo isso. Que eu entreguei, eu renunciei isso para Deus. Isso é com gesto. Sou eu, não é para você. Vê o que Deus cobra de você, o que custe na tua vida, o que Ele aceita. Dá algo como sacrifício e oferta agradável ao Senhor. Eu entreguei, não, se for aniversário. Ah, mas sabe por quê? Eu não posso agradar a pessoa e desagradar o meu Deus, porque eu sei que Deus é uma pessoa, e eu sei que Ele está me esperando aqui. Eu venho no culto, eu fico aqui, só em último caso, alguma coisa aconteceu, eu venho como é que está, aí depois eu vou. Porque antes do meu agrado e agradar a pessoa, eu tenho que agradar e dar prazer ao meu Deus. Eu penso assim, porque eu sei que Deus é uma pessoa, tem vontades, Ele está vendo tudo. Porque na hora que você quer a porta aberta e o milagre, Ele abre. Na hora que você quer que Ele age, Ele faz. Na hora que você quer que abra a porta do cura, Ele faz. Quantas vezes o corpo, quando se reúne e levanta a mão, já foi pessoas curadas. E Deus entra aqui mesmo. A gente já curou, já teve tantos exemplos de cura aqui. Na hora que você é batizado no Espírito Santo, você vê que Deus existe. Aí na hora de sacrificar, cadê você? Um cristão é diferenciado do cristão pelo teor do seu sacrifício e renúncia. Porque todo tipo de obediência perfeita gera renúncia. Não existe obediência perfeita sem renunciar. Porque grandes homens de Deus aqui, todos renunciaram. Isso aqui é um livro de entrega. Todos entregaram o que precisava do seu melhor. Quer ver? Lucas 21 mostra isso. Aquela viúva. Jesus, ele estava no átrio das mulheres. Estava ali. O texto não fala, mas a posição que ele estava dentro do templo era no átrio.
No átrio das mulheres existiam 7 caixas. Uma era para o imposto do templo, e as outras 6 caixas eram como ofertas voluntárias. Aquela viúva, Jesus ficou vendo que as pessoas entregavam o que sobrava. Ela pegou 2 moedinhas, tudo que ela tinha, ela entregou. Jesus falou: aquela mulher que está ali, ela entregou mais do que todos os outros, porque os outros entregou o que sobrava, ela entregou tudo o que tinha. Amado, ela chamou a atenção, deu prazer a Deus. Chama a atenção de Deus para você. Sacrifica. A gente vê às vezes quando cai um pé d'água, uma chuva, você não vem à igreja. A gente quando vê um sol forte, hoje eu não vou à igreja não. Como se o culto e as coisas fossem para te agradar. Presta atenção, você foi separado para adorar a Deus e cumprir um propósito na terra. Não é para você, é para Ele. E quando você agrada a Ele, quando você busca o reino, as coisas demais são acrescentadas na tua vida. As coisas começam a acontecer. Quem está me entendendo, dá um glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Amado, eu sei que tem dias que... Eu entendo você, tem dias que não dá. É normal, mas sempre... Deus não quer saber qual é o culto, se é quarta ou se é domingo. Deus quer ver até onde você vai por amor a Ele. Não existe isso de culto domingueiro. Existe sim o teor do seu sacrifício, se está sendo agradável. Porque a gente começa a rotular, a gente começa a entrar numa rotina e colocar as coisas como que isso daqui fosse menor do que esse. Que tudo aquilo que vai caminhando e vai virando, vira direito adquirido. Então você começa a criar coisa mística. O de quarta é mais... Não existe isso. Culto para Deus é culto. Adoração para Deus é adoração. Seja quarta, seja domingo, entra como adoração a Ele, meu irmão. Porque quando eu adoro na quarta, eu não sei se eu vou estar vivo na quinta. Quando eu adoro domingo, eu não sei se eu vou estar vivo na segunda. Aproveita o momento que Deus te dá. Ele está te dando a oportunidade de adorar Ele. Ele está dando oportunidade, meu irmão. Tem milhões de adoradores. Tem milhares aí no mundo. Chama a atenção de Deus. Aquela viúva só com 2 moedinhas chama a atenção. Enquanto que o jovem rico tinha muitos bens, fazia tudo certinho. Tudo certinho, como muitos religiosos. Na hora de sacrificar, ele não queria sacrificar. E Deus falou que é mais fácil passar um camelo por um buraco da agulha do que um rico entrar. Não é porque você seja rico, é porque você é um sacrifício, não abre mão de você. E para Deus, nós fomos crucificados, nós entregamos tudo a Ele. Então verdadeiramente, viva esse versículo. Entrega tudo a Ele, meu irmão. Entrega. A gente tem que aprender isso. Você está me entendendo? Aleluia. Uns dão mais prazer do que outros, meu irmão. E eu vou te mostrar isso em outros versículos. Mas a oportunidade é para todos. Deus dá uma oportunidade de você sacrificar. Deus dá uma oportunidade. Abel deu uma oferta. Caim deu uma oferta, Gênesis 3. A Bíblia fala que Jesus, ele atentou para a oferta de Abel, não se atentou para a oferta de Caim. Ou seja, deu mais prazer a oferta de Abel do que de Caim. Sabe o que Caim fez? Em vez de ele procurar melhorar, porque Deus deu oportunidade, Deus falou, não seria da tua parte, se você de novo não apresentasse, eu não aceitaria a tua nova oferta. Ele preferiu matar, do que ele apresentar algo novo para ele, do que ele acordar e procurar melhorar o seu sacrifício, a sua renúncia, o seu sacrifício a Deus. Sabe o que acontece? Que muitas vezes a gente sacrifica e acha que está bom porque sacrificou. Será que Deus aceitou o seu sacrifício? A gente entrega qualquer tipo de sacrifício e acha que está fazendo muito. Aí o irmão que faz mais, a gente fica, poxa lá. Está todo dia na igreja, está fazendo isso, está fazendo aquilo. Sabe por quê, meu amado? Ele entendeu o teor da renúncia. A gente tem que entender o teor da renúncia. Como foi falado hoje, lá na ceia, tem os 4 tipos de pessoas que tem dentro da igreja. Uns parecidos com Maria, outros com Lázaro, outros com Marta e outros com Judas. É uma verdade, isso é a igreja.
Cada um tem o seu teor de entrega e renúncia. Quem está me entendendo, dá glória a Deus? Amado, Deus ama todos os filhos, mas tem uns que são fora da curva. Presta atenção, Salomão, quando levantou o templo, coloca aí, 2 de Crônicas 1:7. Deus falou para ele: pede o que quiseres que eu te dê. Pode pedir qualquer coisa que eu vou te dar, Salomão. Sabe o que Salomão pediu? Conhecimento e sabedoria. Sabe o que Deus fez? Por você ter pedido isso, agradou a Deus a resposta que Ele deu. Sabe o que Deus falou? Eu vou te dar riquezas, eu vou te dar terra, eu vou te dar honra, eu vou eliminar os teus inimigos. Porque a resposta dele agradou, porque ele estava cuidando das coisas de Deus. Só que hoje a gente entra na presença de Deus, sabe o que a gente pede? As riquezas, a honra e a terra. E a gente esquece de dar prazer a Ele. A gente pede tudo. E a gente esquece de dar o melhor para Deus. Conhecimento. Você participar de uma EBD, você participar de um grupo familiar, você está crescendo em conhecimento. Sabedoria vem do alto. A Bíblia fala que Deus dá sabedoria a todos que pedem, e a ninguém impropera. Intimidade, relacionamento com Ele. Isso a gente bota para trás. Mas as riquezas e as terras, a gente muitas vezes chega perante a Deus cheio de problemas, cheio de situação, mas não buscamos sabedoria e conhecimento. A igreja está assim. Pergunta eu: o que você tem para sacrificar? Fala para o teu irmão aí do lado: o que você tem para sacrificar? Aleluia. Você está entendendo o que eu estou falando aqui essa noite? Amado, o prazer de fora não pode ser maior do que o prazer de dentro. A adoração a Deus tem que ser maior, porque você não pertence a você mesmo. Quando você coloca as coisas seculares na frente, ou situações mais do que a Deus, que você poderia colocar um outro dia, né? Nada emergente, que equiparando as coisas seculares e mundanas com Deus, você tirou Ele do degrau dele de superioridade e de grandeza em tudo. Tem coisas que você podia fazer na terça, tem coisas que você podia fazer na quinta ou na segunda, justamente no dia que Deus está esperando o adorador e o filho na casa. Você desmereceu. Sabe por quê, meu amado? Um dia, a Bíblia fala que todos nós vamos aparecer perante o trono branco de Deus. Ele vai ver as quartas que você faltou, os domingos que você não adorou. Ele vai ver tudo, cara. As quartas que você ficou em casa para não fazer nada e você tinha condição de vir à cor. Porque quando você lê esse versículo, ele está falando com a igreja. Nós somos os primeiros. E cada um vai ganhar segundo as suas obras, galardão. Você já está salvo, fica tranquilo, você está salvo. Mas tem uns que são fora da curva. Deus não pode ser injusto com aquele que se dedicou, com aquele que, poxa, amado, fica parado, sentado, estático. Você está salvo, mas aquele ali trabalha, chega cedo, faz isso, faz aquilo, entrega disso. Deus não pode ser injusto e colocar todos, equiparar todos no mesmo andar, meu irmão. Não pode. Por isso que a própria Bíblia mostra pessoas fora da curva. Homens segundo o coração de Deus. Mulher como a de Lucas 21, que chamou a atenção mais do que os outros. Abel chamou mais atenção. Amado, é natural. Isso dentro da nossa família acontece. Ele é uma pessoa, ele é pai, você é filho. Está todo mundo salvo. Mas procura chamar a atenção de Deus para você. Por tudo que Ele fez, dá o seu melhor. Quando você tiver tempo de sacrificar, sacrifique, meu irmão. Faça um sacrifício decente, da melhor forma, que custe. Vou te falar uma coisa: o templo, nesse livro de 2 de Crônicas, foi construído no Monte Moriá, o mesmo monte onde Abraão iria sacrificar o filho. O templo mais bonito, o templo perfeito, foi construído aonde existiria o maior sacrifício. Foi o de Abraão, tirando Jesus. Abraão foi sacrificar. E lá no Monte Moriá, onde estava a eira de Araúna, a qual Davi comprou. E falou para Araúna, Araúna falou: toma a terra, é tua, e dá a Deus o prazer
Davi falou: eu não posso receber a terra se não me custa nada. Eu preciso dar o meu sacrifício para algo que custe. Aleluia! O lugar do templo foi um lugar de sacrifício, renúncia e entrega. Presta atenção, meu irmão, foi em Moriá. Ali levantou o templo. Lugar de renúncia e sacrifício. Sabe quem é um templo hoje? Você e eu. Tem sacrifício perfeito para mostrar aí dentro. Nós somos o templo, irmão. Vou ler o texto para você. Eu estava lendo esse texto. Olha só. Segundo livro de Samuel 24. Então disse Araúna a Davi: tome, ofereça ao rei, meu senhor, o que bem pareceu aos seus olhos. Eis aí bois, holocausto, e o aparelho dos bois para a lenha. Tudo isso Araúna disse ao rei. Disse mais Araúna ao rei: o Senhor teu Deus tome prazer de ti. Porém o rei disse a Araúna: não, porém por certo preço te comprarei, porque não oferecerei ao Senhor meu Deus holocaustos que não me custem nada. Foi em Moriá. Sacrifício, renúncia, ia ganhar. Não, eu quero sacrificar. Dali foi o templo mais bonito que levantou. Davi comprou a terra, Davi juntou dinheiro, Davi juntou ouro e prata, e Davi não pôde construir. Quem construiu foi seu filho. Isso aqui aconteceu porque Davi foi numerar, quem se lembra disso? O povo de Israel. Recebeu o pecado, devido ao seu pecado, a peste bateu e matou várias pessoas. Deus falou: levanta um holocausto lá em Moriá, para cessar a peste. A culpa dele, pecador, mas ele entendeu: mesmo assim eu errei, eu quero entregar o melhor a Deus, eu quero sacrificar. Sacrifica a Deus. Levanta um templo de sacrifício perfeito. Deus procura os verdadeiros adoradores. Eu não vou terminar. Tinha umas coisas para falar. Mas entenda isso. A gente acochambra, desnivela certos cultos. E culto para Deus é culto, amado. Não troque o teu sacrifício na igreja por uma ida ao shopping, por um churrasco, por um bolo, por um salgadinho. Não troca, não faça isso. Você pode fazer isso outro dia. Sacrifica, renuncia por amor a Deus, por tudo que Ele fez. Isso é tudo temporário. Vai sair para o lugar escuso. Mas tem coisas que são eternas, que são inegociáveis. A adoração é uma delas. Você está me entendendo? Isso é para a tua vida, é para a minha vida. Amado, eu entendi isso com o passar do tempo. Eu vou te dar um exemplo. Bota aí um mês atrás, eu falei: Deus, eu estou sem um tostão, eu quero tirar férias, eu preciso, pelo menos 15 dias, Senhor. Senhor, o que eu faço? Não tem dinheiro. Falei: caramba, vamos lá. Você passa aquilo na cabeça, a Marisa já fazendo, já vendo o lugar. Falei: caramba, só falta só o dinheiro. Amado, abriu uma oportunidade lá na casa da Luísa. Vim para cá, Gerson, lá em Araruama, 7 dias lá. Eu fiquei lá na casa do missionário. E eu pedi tanto a Deus que naquela semana lançou 3 oportunidades no Uber de você bater uma meta e ganhar um dinheiro. Amado, presta atenção, não é nada que não possa me custar. Eu tive que fazer minha parte, eu tive que sacrificar. Rodei até mais tarde, mas eu consegui o dinheiro. Eu aluguei, amado, 2 pousadas. Eu andei em 5 lugares diferentes, mas eu dei o meu preço. Deus me deu os 15 dias, mas eu não podia ser nada que custe, não vem de graça. Então, quer, meu filho? Pum, colocou no meu aplicativo um valor que eu nunca esperava a fazer, que às vezes pinta oportunidades pequenas. Caramba, naquele dia, amado, foi lá no alto. Eu falei: caramba, faz tantas viagens que você vai ganhar. Ah, é? Vou fazer. Cheguei em casa quebrado, mas eu fui. Por causa disso, em Araruama, fui em Petrópolis, fui em Visconde de Mauá, fui em Penedo. Deus realizou a minha vontade. Entenda uma coisa que eu estou falando para você. Você vai falar: ah, caramba, não, foi um milagre, apareceu ali. Deus abriu a porta, você não pediu, meu filho? Está aí, ó. Agora faz a sua parte. Sacrifique e renuncie o teu tempo de descanso, que você vai passear com a sua família.
O que eu quero falar para você é isso. Tem filhos, personagens, que são fora da curva, irmão. Moisés era príncipe, andou pelo deserto para fazer justiça com as mãos, ele fez, já tinha família formada. Sabe o que dele teve que fazer? Renunciar tudo que ele tinha para andar num deserto, com mais de 2.000 pessoas, 40 anos, e no final ele não entrou na terra, renunciou. Jeremias já não renunciou. Amado, a vida de homens de Deus e coisas grandes é uma vida de entrega e sacrifício. Você quer as coisas acontecerem na tua vida, mas você não renuncia primeiramente a você. A gente precisa entender isso. O que Deus requer de você como sacrifício? Eu não quis ser radicalista, eu não quero ser radical do que eu falei de uma festa, mas eu não coloco no mesmo patamar, e Deus tem me abençoado. Primeiro Ele, porque amanhã eu não sei se eu vou estar vivo, de repente está me dando a oportunidade de adorar Ele hoje, amanhã eu estou partindo, então primeiro Ele. Não se troca a Deus. Você está me entendendo? Isso é para a tua vida. Os levitas não tinham terra. A Bíblia fala que a terra era o Senhor. Mas, amado, o que você prefere? A terra que todo mundo tinha, que as outras tribos tinha? Ou você trabalhar para Deus, o dono de todas as terras? Amado, isso aí é uma alegria. Melhor do que ter a terra é andar com o dono de todas elas. Aleluia! Deus fez isso com você. Ele anda dentro de você. Você é templo. Oh, aleluia! Glória a Deus. Eu vou terminar. Eu só vou ler aqui rapidinho. 1 carta aos Coríntios 3 fala uma coisa tremenda. Sabe o que eu falei? Você está salvo. Eu estou salvo. Independente das obras que você faz, se você é fiel ao Senhor, você vai para o mesmo lugar que eu vou. Mas tem os galardões. Tem aqueles que são aprazíveis a Deus. Tem aqueles que são homens segundo o coração, que Deus se agrada da atitude. Mulheres. Paulo abriu mão da vida dele de fariseu, ser rico, ter 2 nacionalidades para fazer tempo viver de oferta. Poxa, é vida de entrega. É vida de renúncia. Quer obedecer bem a Deus? Renuncia. Aprende a renunciar a certas coisas. Quer agradar a Deus? Tira 1, 2 dias de jejum na semana. Paga o preço na tua carne. Que muitas vezes a gente nem jejua. Olha o que a Bíblia fala. E eu queria falar isso. A obra de cada um será provada. E quem permanecer receberá galardão. Olha só. 1 carta aos Coríntios 3, 13 ao 15. A obra de cada um se manifestará na verdade. O dia, com letra maiúscula, a declarará. Porque pelo fogo será descoberta. Ou seja, as obras vão ser passadas no fogo, irmão. E o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia que pelo fogo. Presta atenção, você vai ser salvo. Mesmo a tua obra queimando, sabe o que Deus está falando aqui? Devido à tua fé no Senhor, as tuas obras são ruins, você não faz as coisas com excelência. Você faz de qualquer jeito, ou você não faz, você faz pouco, vai ser queimada, mas você está salvo. Fica tranquilo. Mas tem uns que vão permanecer e vai receber galardão. Tem os salvos e tem os salvos com galardão. Aí é você, aí sou eu. Que Deus abençoe a todos, amém?